Essa história começa lá no início do século XX. No dia 12 de outubro de 1903, foi fundado o Hospital Colônia de Barbacena, uma instituição psiquiátrica localizada na cidade de Barbacena, em Minas Gerais. Esse hospital fazia parte de um grupo de 7 instituição psiquiátrica edificada na cidade. O primeiro diretor dessa instituição foi o Dr. Joaquim Antônio Dutra, e logo nos primeiros anos, o Hospital Colônia tornou-se referência nacional em psiquiatria. De acordo com os médicos da época, o clima montanhoso da cidade de Barbacena era muito favorável para a recuperação de pacientes. Famílias ricas das grandes capitais brasileiras viajavam horas só para buscar atendimento no Hospital Colônia. Porém, as coisas foram mudando e perdendo o controle ao longo dos anos. Foi a partir da década de 30 que marcou a entrada das Irmãs Vicentinas e da Igreja na administração da instituição, que as coisas começaram a sair do controle, sem nenhum diagnóstico de doença mental, sem nenhum tipo de sintoma de insanidade. O Hospital Colônia de Barbacena começou a receber centenas de pessoas de várias cidades brasileiras, que na maioria das vezes eram consideradas indesejáveis na sociedade. Essas indesejáveis geralmente eram moradores de rua, prostituta, homossexuais, alcoólatra, pobres e negros. A maioria dos pacientes que ali estavam eram negros. Todos eles eram enviados em vagões de carga abarrotados. Era algo bem parecido com o sistema adotado pelos nazistas. De acordo com Daniela Arbex, escritora do livro Holocausto Brasileiro e de ex-funcionários da instituição, cerca de 70% dos pacientes não tinham diagnósticos de doença mental. Quem decidia é quem tinha mais poder. Teve pessoas que foram enviadas pela canetada de delegados, coronéis, maridos que queriam se livrar da mulher para viver com a amante. Não tinham critério médico nenhum. Tem documento que mostra que o motivo da internação de uma menina de 23 anos foi tristeza. A partir da década de 50, o Hospital Colônia de Barbacena, que tinha capacidade para abrigar 200 pessoas, abrigava quase 5.000. Os pacientes eram tratados da forma mais desumana possível. Acordavam por volta das 5 horas da manhã e eram abandonados no pátio, praticamente sem roupa, até às 7 horas da noite. Dormiam todos juntos, no chão que era apenas forrado por capim. Não existia banheiro e os pacientes faziam suas necessidades na frente de todo mundo. A alimentação era precária, causando a desnutrição e o desenvolvimento de doenças em vários pacientes. Não existia um sistema de água encanada e muitos bebiam água do esgoto. Além de todos esses problemas, os pacientes ainda tinham que lidar com estrupos, torturas físicas e psicológicas. Milhares de pacientes sucumbiram ao longo dos anos, vítimas de maus tratos e do abandono. Todo esse massacre permaneceu escondido até que, em 1961, o fotógrafo Luiz Alfredo, da extinta revista O Cruzeiro, e José Franco realizaram uma matéria dentro do Hospital Colônia de Barbacena. O Hospital de Neuropsiquiatria Infantil de Oliveira fechou e dezenas de crianças foram transferidas para o Hospital Colônia de Barbacena. As crianças passaram a viver juntos com os adultos, na mesma precariedade. A história até aqui é bem triste, não é mesmo? Mas ainda não acabei.
Daniela Arbex encontrou registros de venda de 1.853 corpos entre 1969 e 1980 para 17 faculdades de medicina. O preço médio era de 50 cruzeiros. No total, se atualizarmos a moeda, foi mais de 600 mil reais adquiridos nesse tráfico de corpos. A Universidade Federal de Minas Gerais recebeu 67 corpos na época. Todo esse massacre só começou a diminuir em 1979, com a reforma psiquiátrica em Minas Gerais. Atualmente, o hospital é mantido pela Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais e conta com 160 pacientes. Foram mais de 60 mil pessoas que morreram entre os anos de 1903 e 1980.